Amigos de Piracicaba, a nossa noiva mais querida do Brasil completa 259 anos. Temos a honra, o privilégio de receber aqui hoje, nos estúdios do PSEG, o nosso prefeito Hélio Zanata, nosso CEO aqui do PSEG, o Daniel Sonoda, a Amanda, nossa estagiária da Universidade Cruzeiro do Sul, e a Elizabeth Bortolin, da Academia Piracicabana de Letras. Prefeito, muito bom dia, Bom dia, não sei se bom dia, boa tarde ou boa noite, tá? Mas o senhor seja muito bem-vindo, então, obrigado. A sua noiva preferida completa 259 anos. A Amanda vai te dar também os cumprimentos, a Beth também os cumprimentos do nosso café. Olá, prefeito, tudo bem? É um prazer estar aqui na sua presença como comunicadora hoje. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo, trazendo todas as novidades deste novo ano, novo ciclo solar que Piracicaba está está entrando num novo ciclo de 365 dias. Muito bem-vindo também, Daniel Sonoda. Muito obrigado. Bom dia para nós. Para mim é um prazer estar aqui, sempre colaborando aí com o programa. E a noiva nossa, o que vai ganhar de presente? Diga lá. Bom, olá, Adolfo. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Com a Amanda, com a Elizabeth, com o Daniel, tá? E agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que toda noiva merece presentes. E como noiva, e uma noiva maravilhosa que nós temos, que é a nossa cidade, que agora, a partir desse dia 1º de agosto, a gente completa com muito orgulho, muita honra, muita alegria no coração, que Piracicaba nos traz aquele que nasceu, traz aquele que veio para Piracicaba e que ama Piracicaba, que somos nós, piracicabanos, traz esses 259 anos de muitas coisas positivas. E Piracicaba nunca deixou de ser essa cidade maravilhosa, essa cidade que é pujante. No interior do estado de São Paulo é uma das cidades que mais está se desenvolvendo. Então tem uma história, tem cultura, tem pessoas que importam com a cidade. E isso que a gente fica feliz nessa oportunidade. E coisas novas, coisas boas sempre vão estar acontecendo, doutor Adolfo. Daniel, primeiro pênalti é seu, vamos lá. Vamos lá. Bom, primeiro pênalti é meu, mas eu vou bater contra quem? Contra os batedores de panela e corneteiros de Piracicaba. Olha, o que é curioso, né, assim, o mundo ele não para, né? Então, em meio aí a toda a turbulência que acaba acontecendo, Piracicaba tem que sobreviver, né? Então, o que eu tenho conversado bastante no meio empresarial são os desafios que a gente tem tido aí nos últimos anos não, talvez nesse último ano aqui que foi bem complicado, né? E todos aí estão muito apreensivos, né, com esse período eleitoral, e agora a gente está pensando, né, como é que vai ser o ano que vem. Então todo mundo bem preparado aí para esses novos desafios que vem aí nessa nova realidade que pode se desenvolver daqui para frente, né? Mas como todo empresário, somos otimistas, né? Então a gente sempre espera que, apesar das dificuldades, a gente consiga superá-las e manter aí o moral alto, né? E aí, Elinho? Olha, o Daniel tem razão. A gente procura conversar principalmente Piracicaba, e enfim, com o Estado, quando oportunidade, referente ao quê? Referente às pessoas, referente à geração de emprego e renda, referente à questão do país, porque macroeconomicamente Piracicaba está inserido dentro do estado de São Paulo, dentro do Brasil. Então, por mais que ela seja uma economia pujante, seja uma economia que é a nona do estado de São Paulo, o PIB nosso é fantástico, mas a gente sempre se preocupa quando há um período eleitoral que a gente chama de eleições majoritárias, que é presidente, que é governador, senador, deputado estadual, deputado federal, e Piracicaba não está fora disso. O que a gente ouve é esse momento, sim, de transição e de apreensão. Por quê? Porque poderá se mudar os rumos do país ou poderá, de certa forma, manter, mas mudar as estruturas. Então,
a preocupação nossa é sempre estar de olho e estar preparado. Então, o nosso projeto que, quando a gente participou das eleições e a população deu um voto de oportunidade para que a gente pudesse estar hoje no Executivo, junto com a Câmara de Vereadores, com os vereadores eleitos, foi o quê? Vamos preparar Piracicaba para as grandes mudanças estruturais. Se a gente estiver preparado e o país melhorar, a gente consegue sair numa posição melhor do que outros que não estão. Se caso a gente tiver dificuldades maiores no decorrer pós-eleitoral, mudando-se a política, enfim, Piracicaba está preparada para tentar, vamos falar assim, sofrer menos. Então, acho que esse é o grande objetivo. O poder público, o município, a gente tem essa visão um pouco diferente da iniciativa privada. A iniciativa privada, eu venho dela há muitos anos, mexo com o agronegócio, é coisa da família, mas entenda bem, quando você vai para dentro do poder público, ele tem que ser fomentador. O poder público ele não pode fazê-lo. Sabe por quê, Dorfo? Porque o poder público não tem continuidade. A cada 4 anos tem eleição. E pode se mudar, como eu falo, o prefeito, pode se mudar a Câmara e pode se mudar a política. Então, se ele faz solução de continuidade, ele passa a fazer uma coisa automática que tem que ter continuidade, Daniel. Entendeu? Você está dentro de um instituto onde existe uma diretoria, um colegiado e tem as empresas, mas de uma certa forma a política raiz tem que continuar aqui, né? A missão, a vocação. O município não, Dorfo. O município ele pode mudar totalmente dependendo do quadro eleitoral. Então, o que a gente entende? Que a gente tem que fazer ações de fomentar, mudar as estruturas para que elas permaneçam firmes e fortes, fortalecidas, mas a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fomentar. Esse é o papel, eu acho, que o município tem que trazer. Então, a ideia nossa desde o primeiro dia, fazer as mudanças estruturais fomentando. Então, por exemplo, a gente votou legislação para modernizar o Código de Obras da cidade. Por quê? Porque nós estávamos altamente atrasados em relação a trazer investimento ou liberar investimentos internos, imobiliários, cadastrais, que a cidade não tinha. A gente pegou uma situação muito complicada inicialmente em 2025, que foi a questão da crise hídrica imediata. Nós tivemos problema seríssimo de abastecimento de água. Ficamos 3 meses aí trabalhando muito para estabilizar um sistema e agora estamos fazendo as mudanças estruturais. Para quê? Para que Piracicaba possa investir em tratamento de água, investir em adução, investir em aumento de disponibilidade de água hídrica, investir em perdas, troca de redes, entendeu? Fazer uma mudança para quê? Porque é importante para o desenvolvimento da cidade. Se a gente não tem essa capacidade de entregar oferta de água para a cidade, lógico que em contrapartida tratamento de esgoto, como é que a gente atrai investimento? Como é que a gente traz grandes comércios, grandes indústrias, grandes logística? Não vem para a nossa cidade, a gente acaba perdendo isso. Então, a importância da gente fazer as mudanças estruturais. Agora nós vamos estar encaminhando um projeto de lei que é um código de posturas. Piracicaba está desde a década de 80, sem mexer no código de postura, as relações prefeitura-cidadão, cidadão com cidadão versus prefeitura, se você olhar a década de 80, hoje a relação é totalmente diferente. Piracicaba, a gente tinha um problema interno na prefeitura, que era o quê? Os nossos sistemas informatizados, Daniel, e aí vocês vão ver, eles não se conversavam. Nós temos lá aproximadamente ainda, que nós estamos fazendo esse ajuste, em torno de 49 software, e cada um numa área e nenhum se comunica com o outro. Isso, qual o benefício que vai ter? Interno muito grande, por quê? Porque o servidor vai dar celeridade aos seus trabalhos, não vai ser um trabalho manual, e por outro lado, o cidadão na ponta tem que receber o benefício. Hoje a gente trata em cima da vida praticamente disso aqui. Hoje nós assinamos, nós compramos, nós se comunicamos. Então, a prefeitura precisa ter esse trabalho de atualizar para dar ferramentas para o servidor, poder também treinar, capacitar e se atualizar para atender a ponto o cidadão. Seja na saúde, seja na educação, seja na cultura, seja em transporte, seja em infra, não importa.
Em todas as áreas, hoje, a gente tem que entender que a gente precisa mudar. E esse é o que a gente propôs desde o começo, mudar esse choque de gestão e começar a fazer as mudanças que precisa. Tivemos que fazer, sim, o ajuste do sistema tributário municipal, não porque eu quis fazê-lo, nós também tivemos que fazer isso por conta da reforma tributária nacional, que já foi aprovada e está sendo regulamentada, e Piracicaba ela iria sair muito prejudicada com aquela criação do novo fundo, que é o IBS Brasília, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E a nossa cidade estava, desde 1990, sem atualização do Código Tributário. Inclusive fora do marco legal, que é o Código Tributário Nacional, que é o CTN. Então, ou seja, além do mais, fazia 9 anos que a Prefeitura estava sendo notificada pelo Tribunal de Contas, a ponto de o Ministério Público do Tribunal de Contas estarem pedindo que a Prefeitura tivesse as suas contas anuais rejeitadas, porque todo ano tem a análise de conta, e uma rejeição do tribunal nos impedia de fazer qualquer convênio com o governo federal, com o governo estadual, em qualquer área. Se a gente conseguisse arrumar um dinheiro para a cultura, a gente estava impedido de receber. Emendas parlamentares, Daniel, impedidos de receber. Então, são situações que, lógico, a gente não gostaria. Mas são desafios que a gente teve que enfrentar. E para isso, lógico que a gente contratou uma equipe técnica, a gente trouxe o pessoal da USP, FIP, tá? Mas não tem coisas ruins, tem coisas que nós temos que resolver. Eu sempre falava na campanha, precisamos desenrolar. E desenrolar muitas vezes tem nó no meio. E dói. Então é nesta linha que a gente acredita que Piracicaba vai estar caminhando nos próximos anos, e isso vai dar reflexo, não numa gestão, mas sim no decorrer de anos aí. Quero aqui aproveitar e agradecer o time do PSEG, através do Daniel e a equipe dos nossos secretários. Por quê? Porque nunca Piracicaba teve uma agenda de desenvolvimento sócio e econômica, que é um planejamento estratégico dos próximos 10 anos. Nós temos aquelas grandes agendas PIRA que teve, etc., mas macro. Essa vez a gente inverteu. Nós temos uma agenda que o executivo tem que cumprir com a sociedade. Inverteu-se o papel. Antigamente a sociedade propunha mudanças e o executivo falava, isso eu posso, isso eu não posso. Agora não. Agora tem metas nos próximos 10 anos, que é a agenda PIRA 2035, que é metas para que o executivo se obrigue a prestar conta. Então não é uma agenda política de mandato, é uma agenda política de Estado para Piracicaba. É isso aí que a gente está propondo. Beth, acho que uma das suas perguntas para o prefeito é que dos presentes que ele vai dar para a noiva tem um livro sobre a agenda do 2035. Então, a bola está com você. Eu andei olhando aí na agenda desse mês que tem muitas atividades programadas para comemorar esse belo aniversário de 259 anos, não é? E eu encontrei uma revista, PIRA 35, que é uma publicação que reúne diretrizes para o desenvolvimento integrado, sustentável de Piracicaba até o ano 2035. Todas as secretarias da prefeitura já fizeram seu projeto de trabalho em cima publicando na revista, e eu gostaria de saber com você como que está toda essa programação. E desculpa estar chamando de você. É você, Beto. Por favor. Essa revista será publicada, será lançada aonde será lançada? No Engenho, no teatro? Como que é? Fala um pouquinho desse projeto maravilhoso que está sendo, que já foi criado, só vai ser lançado Isso. Não é? Exatamente no último momento que eu estava falando aqui, e aí eu agradeci o PSEG através do seu Daniel e todo o time, porque eles nos ajudaram com toda a equipe aí, técnica, junto com os secretários, Beth. Tá. Essa aí é uma agenda de desenvolvimento que eu te falei, econômico e social. É uma revista, claro que ela vai ser digital e alguns exemplares. E quem fez isso? A proposta partiu do executivo. Mas de que forma? Chama os secretários, todos participaram ano passado. Nós trabalhamos lá 6 meses
3 de planejamento, ouvindo a cidade. Nós convidamos todos os players da cidade, seja empresários, seja cultura, seja turismo, esporte, lazer, saúde, educação, todos que quiseram participar, entidades sindicais, sociais, todos que estiveram presentes, e muitas delas permaneceram gratuitamente, ficaram 3 meses discutindo, primeiro, como nós estamos, como Piracicaba. Como nós estamos a nível de outras cidades, a nível de localização. Primeiro nós temos que fazer um diagnóstico. Como nós estamos a cidade? Tá. E aí dentro do diagnóstico, e o PSEG tem que agradecer mais uma vez o trabalho deles, primeiro é isso. Segundo, Dorfo, como são as nossas potencialidades? Como é que nós vamos desenvolvê-las? As nossas limitações como cidade. Nós também temos limitações. Muitas. E a partir dessas foi construída essa agenda. Então não é uma agenda que o secretário propôs, o prefeito propôs, a sociedade propôs para o executivo. Eu estava entendendo que foi a própria secretaria, cada secretaria é quem desenvolveu isso, mas pelo que você está dizendo, os cidadãos participaram de toda essa elaboração. Perfeitamente. Por quê? Porque aí tem legitimidade. E por que é Pira 25, 35? Porque é 10 anos. E 10 anos não é um mandato. Criou-se o quê? Criou-se aquilo que a gente fala hoje, missão, visão, valores, mas para o município. Sim. Todo mundo tem um planejamento estratégico, pessoal de vida, todo mundo tem um planejamento estratégico, aonde trabalha, a empresa que está, o local, ou o ambiente que ele está, ele tem um planejamento estratégico, tá certo? Como que uma cidade metropolitana como a nossa não tem um planejamento estratégico? Obrigando tecnicamente o executivo a ter um norte. Para onde nós vamos caminhar? E como nós queremos chegar em 2035? E qual as ferramentas que nós temos que utilizar? E qual o prazo? Porque quando a gente não põe prazo, as coisas não acontecem. Vamos marcar um dia, fazer uma festa? Vamos. Nunca vai acontecer essa festa, porque ninguém... hoje dá, amanhã não dá. Não acontece as coisas. Então lá não. Lá tem esse diagnóstico, que o PSEG nos ajudou muito com os secretários, e não os secretários, mas toda a sociedade. Os diagnósticos, qual caminho seguir, qual meta implementar e qual prazo para executá-la. Então é uma agenda de desenvolvimento que a gente chama de uma revista, e que a gente quer dar esse presente no aniversário de Piracicaba, é um dos, que é um planejamento estratégico. Que a partir daí, Piracicaba tem um norte. Ela pode corrigir? Sim, a cada 4 anos, muda o prefeito, não tem problema. Mas o eixo não pode mudar. O eixo a sociedade já discutiu. A diretriz não muda. Né? Então, é a partir daí que eu acho que a gente cria um norte. É o melhor? Não, é o possível. E o melhor a gente vai buscando. Já então, tem acho uma luz ali direcionando. Exatamente. Para onde vai a saúde? Para onde vai a educação? Para onde vai o turismo, a cultura? Para onde vai a infra? E com datas e prazos para que todo ano, esse ano nós vamos estar precisando do Daniel novamente, o time dele, para nos ajudar. No final do ano nós já vamos prestar conta desse ano. Eu quero uma cópia, uma revista Todos dessa. Todos os cidadãos vão receber? Vai estar, inclusive, digital. Então, vai poder baixar no site, poder olhar, poder acompanhar. E no final do ano, a gente vai fazer uma reunião, lógico, para prestação de conta daquilo que a gente alcançou naquele ano previsto, que é, no caso, 2026. E ano a ano, no mínimo, ano a ano, a prestação de conta. Olha, isso foi possível, isso nós não conseguimos, e por que nós vamos ajustar a meta? Né? E a partir daí, pelo menos, a gente tem um norte positivo para a cidade. Né? E os investidores, o cidadão, quem é o usuário, ele sabe para onde está caminhando. Tá? Eu acho que esse é o princípio. Posso fazer mais uma pergunta, professor? Dá licença, é rápido. Muitas pessoas falam, Piracicaba não tem 500 mil habitantes. Outras falam, nossa, nós somos uma cidade metropolitana, já passamos dos 500, 600. Você vê aí com o pessoal do Uber, fala, cada bairro que está aparecendo, que está surgindo em Piracicaba, assim, tá uma explosão de bairros. Isso é o que a gente ouve aqui, assim, como pode-se falar? No dia a dia. Então, gostaria de saber qual a população exata da nossa cidade. Você tem uma população oficial que a gente chama de IBGE.
Sim, é isso que eu não quero. É eles que vêm no censo deles, na forma técnica do governo federal. Sim. Ele vem dizer que a população nossa é 420 mil, 450, 420, eu não tenho o número exato, mas tem lá do IBGE. 440 mil. Isso, é o IBGE. Do IBGE. Tá, isso é o IBGE. Quando nós estamos aqui, nós temos a nossa a visão e sentimento interno. Então, eu não posso dizer que o IBGE esteja errado, até porque ele é o censo do Brasil todo. Mas a gente que vive e convive, percebe-se que a população é muito maior, tá? Então, na nossa visão, nós estamos muito mais próximo do 500 do que do 440 mil, tá? Eu acho que a gente até ultrapassa os 500 mil. E Piracicaba é sede de uma região metropolitana que é um projeto de lei do Estado e que está sendo regulamentado agora pelas secretarias de Estado. Junto com Piracicaba, nós temos mais 23 cidades que fazem parte desse projeto, que é um grande número de pessoas, né? São mais de 1,5 milhão de pessoas que estão dentro desse sistema metropolitano. Então, tudo que se faz em Piracicaba se reflete na região e pesa muito no nosso estado de São Paulo, porque a nossa cidade, graças a Deus, é uma cidade que tem importância técnica, cultural, econômica, certo? Social, para a região e para o estado de São Paulo. Amanda, Obrigada. agora é sua vez. Bola da vez. Eu gosto de pensar que todo aniversário a gente faz uma reflexão, né? Pelo menos no pessoal, a gente costuma fazer uma reflexão, assim, daquele ano que passou, né? Que nem nossa bancada aqui, todos vão fazer aniversário em setembro. Olha que coisa boa. Agosto é Piracicaba, setembro é essa bancada aqui, os virginianos da cidade. Parabéns desde já. Aproveito ao público E para aí, convidar para a festa gratuita. Vamos Todo lá, mundo. aqui na Vai PSEG. ser na prefeitura. Mas é assim, né? Então, vou falar de mim, pessoalmente. Tô mais perto dos 40 do que dos 30, né? Então, eu faço essa análise, né, pessoal. E aí, eu queria ouvir de você, da sua análise, como prefeito. Porque aqui dentro da sua vida, você começou em 2001 a 2008 prefeito de Charqueada, certo? Depois, em 2013, de São Pedro. Depois, em 2023, como deputado estadual, e agora aqui na nossa cidade, Piracicaba, como prefeito. Dentro dessas duas prefeituras anteriores, né, o número de habitantes é muito pequeno, né, acho que, deixa eu só não falar de mim, mas deixa eu ver aqui na minha pesquisa, Charqueada 15 mil também, dados do IBGE, 15 mil habitantes, e temos São Pedro com 38 mil habitantes. Piracicaba, 440 mil. É um número muito significativo, né? Perfeito. Como que é essa reflexão para você como prefeito, assim? Bom, Amanda, eu queria até colocar assim, porque de repente tem uma desmistificação. Uhum. Muitas pessoas, e ela é natural, né? Até pela história política, se confunde com a questão nascimento. Eu sou piracicabano. Eu nasci em Piracicaba, né? Fiquei um bom tempo aqui para Piracicaba, mas, quando criança, minha família, meus avós são do município vizinho, Charqueada. Então, a família voltou lá para o meu avô e eu fiquei lá um tempo enorme, lá da minha infância e etc. lá. Estudei em escola pública lá em Charqueada, né? E acabei mudando para Piracicaba para vir estudar aqui. Fazer colegial técnico e depois fazer a nossa gloriosa Unimep, que infelizmente hoje não tem mais assim, da forma que nós vimos aquela faculdade que gerava a discussão política. A maioria dos prefeitos que antecederam a mim foram unimepianos, inclusive deram aulas lá na Unimep. Então, é uma instituição assim, regional muito forte. Então, deixar claro que assim, eu sou piracicabano, claro que não convivi minha infância, mas voltei, depois estudei, fiz faculdade, trabalhei muito aqui em Piracicaba, fiquei trabalhando aqui um tempo enorme, depois voltei a cuidar de coisas da família e etc. Então, eu não venho do meio político assim, eu não vivo da política, no sentido carreirista político.
tá? A gente vem do trabalho mesmo e vem das coisas da família, coisas que veio do avô, do pai, e a gente veio trabalhando. Perdi meus 2 irmãos muito novos, nós éramos em 3, né? E meu pai, menos de 63 anos de idade também, infelizmente. Então, fiquei arrimo de família das minhas sobrinhas, que é dos meus irmãos, filhas dos meus irmãos, da minha cunhada, da minha mãe, graças a Deus, é viva até hoje. Ela é jovem, está com 91 anos de idade. Que bênção. E o importante é que a gente teve essa convivência com Piracicaba, a gente legal. participou muito disso. E quando estive prefeito lá em Charqueada, claro, uma cidade menor, a gente veio com essa ideia que a essência da gente, a gente muda a idade, mas a essência a gente tem que permanecer. Até porque isso acho que é a vitalidade da gente, independente da idade. Então, a gente aplicou a metodologia de fazer o quê? De fazer quando prefeito nas cidades menores, de fazer o quê? Fazer com que a cidade tivesse o quê? Um avanço. E sempre a gente quer mudança estrutural. Daniel está no PSEG, como qualquer outro. O que ele quer do PSEG? Ele quer um avanço na cidade. E as estruturas que ele tiver que enfrentar e colocar à frente, ele tem que pôr como nós também colocamos. Então, a gente fez uma mudança estrutural no município pequeno. Eu nunca fui vereador, não por nada, mas não tive essa oportunidade. Acabei entrando de prefeito e etc. Fui reeleito e tal. E nunca morei em São Pedro. Então, lá eu posso dizer que eu sou forasteiro. Porque eu nunca morei na cidade de São Pedro. Eu fui convidado a ser candidato, é uma coisa meio que sui generis, eu fui convidado. Falei, gente, não aceitei o convite na época. Falei, porque, viu, o que eu vou fazer lá? Não conheço nem o nome de rua na cidade. É nada. Importante conhecer, né? A região. Mas assim, existia aquela convite, não é convite de todos, de várias pessoas. E a gente eu acabei mudando para a cidade, para ser candidato, você precisa morar, mudando para a cidade, e acabamos tendo a oportunidade, a população nos deu a oportunidade de dizer, não, nós achamos que esse projeto é importante para São Pedro. E aí a gente acabou executando e ficamos 8 anos lá. O mesmo caminho, desculpa, eu sempre tive esse paradigma aqui, que eu acho que é uma questão de karma, entendeu? Os 2 primeiros anos sempre sofridos, pelo menos por onde passamos. Porque quando você muda estruturalmente, você tira as pessoas da zona de conforto. Sim. Tá? Você faz as pessoas mudança refletirem, ou contra ou a favor. Né? E aí a gente teve 2 anos também difícil. Mas aí o pessoal entendeu, inclusive fomos reeleitos, etc. Quando terminou São Pedro, eu vim para Piracicaba. Aí que eu vim morar com a minha família aqui para Piracicaba. Eu tinha casa aqui, já tinha tudo. Eu vim para cá e fiquei sossegado na vida. Acabou tendo um outro desafio, que era ser candidato ao Legislativo, porque eu nunca tive essa experiência. E me lançamos aqui com o time, com quem apoia, lançamos candidato a deputado estadual, que foi em 22. Fomos eleitos, Piracicaba deu mais de 25 mil votos, e a gente foi eleito com mais de 77 mil votos. Pela região metropolitana, passamos de 55 mil votos. Né? Até pelo reflexo do trabalho que a gente tem, pelos laços políticos e de amizade, e acabamos sendo eleitos com 77 mil votos. Tive 2 anos muito importantes, experiente na Alesp, na Assembleia Legislativa. Lá a gente conseguiu aumentar o leque de influências e de importância, e veio o desafio de estar candidato aqui em Piracicaba. Deus quis que a gente tivesse eleito. Não foi uma eleição simples, nós tivemos concorrentes de peso, tá? Ex-prefeitos, o próprio deputado estadual Alex participou da eleição, enfim, deputada Bebel e outros. Então, ou seja, foi uma eleição assim muito forte, mas enfim, no final, aquilo que a gente propôs, a população entendeu que era nesse momento mais importante. Então a gente tem que entender que ele não pode perder a essência. Sim. Toda Toda vez que eu ando, eu olho sempre o que eu coloquei no plano de governo. Porque aquilo é a essência. O que foi combinado com o povo lá? Então a gente tem que tentar agora fazer com que aquilo que a gente combinou possa colocar na prefeitura e na prática. Porque foi a vontade da maioria. Sim. Às vezes há controvérsias, mas é natural você não perder a essência. Então, essa reflexão que eu falo, a essência da gente colocar aquilo que a gente combinou com a comunidade, com a sociedade, com os eleitores, nesse propósito. E o que eu vejo para Piracicaba, como
piracicabano, como pessoa que a hora que eu terminar o mandato, eu vou continuar em Piracicaba, eu vou ter meus afazeres, meus amigos, uma família, enfim. Torcer por Piracicaba continuar no rumo certo. É que eu tenho essa visão. Isso é muito de acreditar. E o Daniel falou a coisa aqui, ó, nós precisamos ser otimistas, e somos. E eu sou um otimista, às vezes até exagerado. Sonhador. Sonhador. O sonho tem que virar realidade. Viver. O que eu entendo, não vai ter município, independente de estarmos depois do meu período de mandato, se Deus quiser, mesmo tendo outro prefeito, é a população que escolhe, não é a gente que diz. Tá? Não tem cidade que vai crescer igual a nossa cidade, Piracicaba, nos próximos 10 anos, no interior do estado de São Paulo, igual a nós. Nós estamos preparando as bases para crescer. Às vezes, o que nós estamos plantando hoje, talvez nesse mandato não o colha totalmente. Não ainda, né? Mas isso não importa. Eu acho que quando a gente tem uma missão e um objetivo, a gente coloca a semente lá. E vai dar resultado. Já está começando a dar. Quando você fala em cidade, como Piracicaba, 450 mil pelo IBGE, quase. O que a gente acaba-se de falar dos bairros? Olha, a gente está vendo pelos Uber que está aumentando. De 2019 até 2024, praticamente houve 0 projetos aprovados de investimento imobiliário na cidade. De 2025 até hoje, nós aprovamos 22 projetos já. E nós temos de hoje até já solicitado em análise, e a gente quer liberar isso até o final do ano ou meio do ano que vem, que depende de questões mais técnicas, mais de 100 projetos na esteira imobiliários para a cidade. Por isso exatamente que a gente fez o georreferenciamento todinho da cidade atualizado, para a gente entender os desenvolvimentos urbanos, os vazios urbanos, para a gente ocupá-los de uma forma racional, consciente, técnica, ambiental, e que isso também gere a questão de mobilidade. Então, eu acho que esse é o grande propósito. Por isso, os problemas assim que você encontra, na minha visão, numa cidade de 15, de 30, ou de 300, ou de 3 milhões, tirando as especificidades locais que tem, a base é a mesma. Entendi. Qual o problema básico? Infraestrutura. Qual o problema básico? Geração de emprego e renda. Qual o problema básico? Saúde. Qual o problema básico? Educação. E veja bem, o município de Piracicaba, o que é obrigado a fazer na educação em São Pedro, ou em Piracicaba, ou em São Paulo, é o mesmo, porque a regra vem do governo federal. As diretrizes vêm do governo. Mais difícil disciplinar só, né? Porque assim, disciplinar 2 em casa é uma coisa, 20 na escola é outra, né? Mas a regra é uma só. É mais desafiador, né? Mas os desafios são maiores, entendeu? Nós temos aqui, por exemplo, desafios enormes na área social. Sim. Embora uma cidade pujante, graças a Deus, mas nós temos que olhar que nós temos algumas dívidas sociais enormes para ser resgatada, principalmente por ocupações irregulares em Piracicaba. Nós temos ocupações irregulares de comunidades, que é um desafio, porque ela existe, ela está ali, ela não vai sair de Piracicaba, ela está instalada há décadas nessa situação, sem soluções, a não ser as paliativas. Nós temos mais de 78 comunidades aqui em Piracicaba, favelas, e que não tem o mínimo de esgoto, o básico, né? de água regular, não tem infra nenhuma, não tem acesso, entendeu? Então, isso são desafios sociais. Sim. Nós temos 257 loteamentos irregulares que não são favelas. Então, esse lado a gente não pode esquecer. A gente tem que tratar do desenvolvimento da cidade, não deixar perder o que já conquistamos e avançarmos, mas começar a resgatar isso. Porque isso também você faz com que o cidadão faça parte, se sinta como parte do desenvolvimento de Piracicaba. Exato. A pessoa não tem um endereço hoje, ela não tem um CEP hoje. Então, isso é importante a gente ter esse olhar. A gente tem que olhar a pujança e aumentá-la, porque é ela que vai gerar condições para a gente ir resgatando essas situações.
Elinho, Percebendo que eu 4 conheço. anos vai ser muito pouco para sua gestão. É Elinho, essa visão que Eu acho que nos 4 anos é passa. pouco Também acho. para tudo É muito quando assim está caminhando as coisas, né? É lógico, o Daniel está começando aqui num a projeto. Daniel, desenvolver fala aí um pouco. Você está estrutura. sofrendo há um pouquinho de tempo e também está feliz há um bom tempo pelo PSEG, ué. Não tem jeito. Sempre que você embarca numa dessa, às vezes é um projeto de vida, não é um projeto passageiro. Eu queria fazer só 2 colocações, Hélio. Uma das coisas que você comentou que eu achei interessante é esse desafio dos softwares da prefeitura. Então, lembre-se, você tem uma ferramenta na mão que chama Parque Tecnológico, cujo PSEG ajuda aí também na gestão, e que a gente está à disposição para trazer esse projeto dos softwares da década de 90 para os anos 2026, tá? Atualizar. Eu acho que isso é muito importante e realmente nós temos percebido aqui que a agilidade que a IA trouxe como uma ferramenta, ela é absurda. Então, usar e abusar dessa ferramenta para fazer essa integração de sistemas, eu não tenho dúvida que vai funcionar muito bem. E uma segunda questão que é mais até uma curiosidade, tá? A minha percepção é que Piracicaba entrou no mapa político nacional. Por quê? Em menos de um mês, eu acredito que a gente já recebeu candidatos a presidente, candidatos a governador, candidatos a senador, candidatos a deputado. O que aconteceu? Talvez olhar, diversos né? ministros também, não é? ministros, a gente tem percebido que Piracicaba começou a ser uma cidade que os Visada. políticos começaram a prestar mais atenção. O que se atribui esse movimento, Hélio? Eu acho que assim, nós temos que ter assim, 2 lados. O lado vamos falar, mais técnico e o lado mais emocional. O técnico é o seguinte, começamos a mostrar que Piracicaba é importante. Então, nós recebemos visita, vai falar, não, mas agora é eleição, por isso vem mesmo. Não, nós recebemos visita desde o ano passado, que nós estamos aqui, grandes visitas. O governador do estado veio várias vezes, pessoas representantes do governo federal vieram, entidades ligadas ao governo do estado, ao governo federal, secretários vieram. Por quê? Porque a gente começou a mostrar tecnicamente o que é Piracicaba. Não é mais Piracicaba da forma que eles enxergavam. A mudança está acontecendo e você precisa quebrar paradigmas. Quando você leva Piracicaba numa reunião maior, macro, seja no Estado, seja no governo federal, você não está sozinho. Você está com São José dos Campos, você está com Sorocaba. Estou falando vizinhos. Você está com Campinas, você está com Jundiaí, você está com Ribeirão Preto, na mesma condição. E o que às vezes não era? Era enxergada como Piracicaba meio como que uma ostra, fechada. E a gente passou a mostrar Piracicaba dizendo, peraí, vocês sabiam? Vocês estão percebendo? Tá vendo a potência? E aí, isso. Esse é o técnico. O emocional, né, que aí eu falo, é porque diante disso criou-se uma perspectiva e dizer, poxa, peraí, eu não posso ficar longe também de Piracicaba. E aí começou exatamente os políticos a estarem mais próximos, se interessarem. E eu falo o quê? A eleição é majoritária. Então eu acho que institucionalmente Piracicaba recebe de ASE, pouco importa. Nesse momento não cabe a nós decidirmos o voto, cabe à população. O que cabe a nós é sermos receptivos a todos que querem investir, trazer investimento, gerar emprego e renda, seja do partido A, B, C, D. Por quê? A gente tem o nosso modo de ver, de pensar, de agir e de votar. Mas a gente tem que entender que a gente não pode ser um polo de polarização e prejudicar o município depois no pós-eleitoral. A gente tem que ter muita responsabilidade, porque qualquer palavra que a gente esteja dirigindo no PSEG, cada um de nós dentro das nossas atribuições, a gente pode estar influenciando ou levando num momento que o município pode ser, amanhã ele receber um carimbo. Isso não vai ser bom para quem ganhar ou para quem perder. Exatamente. Porque a eleição é cíclica, né? Elinho, eu conheci um menino que morava lá em Charqueada, acordava de madrugada, ajudava a mãe e a avó a tirar leite de vaca, ajudava a mãe e a avó a fazer queijo. Chegava em Piracicaba bem cedinho, 6h30, 7h, quando abria o mercado, né? Trazia queijo. E eu conheci um outro, quando esse menino cresceu, eu conheci esse menino outro dia,
entregando medalha do 15 de Piracicaba, campeão da Copa Paulista, com os olhos cheios de água, que nem ele está agora. E depois esse menino com a bandeira do Divino, sendo festeiro do Divino na festa mais emblemática dos 200 anos. Como é que está o coração desse menino ali? Esse menino adulto agora, né? A gente fica assim emocionado porque Piracicaba traz essas oportunidades, sabe? Se tem uma cidade que ela cobra, mas ela é acolhedora, ela cobra, mas ela defende, é a nossa cidade. Ela cobra, mas ela gera oportunidade, é Piracicaba. Isso nós temos, né? E a gente tem esse orgulho de ser bom. Lá atrás, no passado, a gente vinha aqui vender queijo no mercado. 9 anos de idade. Hoje, né? Hoje não pode mais. É uma pena, desculpa. Cada um tem o seu pensamento. A gente não pode deixar essas crianças ajudarem, mas tem que dar, então, condições para elas não serem levadas para um caminho errado. Acho que tudo bem. Mudou os tempos, mudam-se as situações. Mas naquela época tinha que ajudar a economia familiar. Né? A gente veio de uma família assim, muito simples mesmo, da roça, como diz o caipira. E lá a gente fazia. E ó, pessoal, eu faço queijo, tá? Até hoje. Vai ter que trazer pra gente experimentar. Sei fazer queijo de leite de vaca do sítio. Olha, mesmo, né? o queijo branco, aniversário viu? em setembro. É o queijo Linho, branco. a bancada. Eu vou te falar umas particularidades. É o meu preferido, o frescal, queijo frescal. Os mais antigos vão lembrar. É simples. Naquela época a gente usava coalho estrela, tem até hoje no mercado, tá? O leite era o leite gordo de vaca, né? Fazia toda aquela coisa lá e colocava nas formas de queijo. Sim. As formas de queijo, Furadinhas. a gente furava na mão com a faquinha e a gente usava a pedra. A forminha era da cera poliflor. Olha. Queijo poliflor, então. Tá vendo? Coisa fantástica. Eu me lembro disso. Quem tem história é o João. Pois é. Olha, E claro que a gente fica muito feliz em poder compartilhar esses momentos com o 15, que é um mito, é uma coisa que a nossa cidade tem um orgulho enorme, que nós possamos sempre apoiar e que o 15 possa aí continuar nessa jornada de glória e se Deus quiser, né, melhorar. Nós estamos torcendo sempre pelo 15 e ajudando. E o divino, claro, que se mistura com a história, com a cultura, com a fundação da cidade, né? E isso para a gente foi um orgulho enorme. E quando você fala em emoção, é importante. Porque assim, a gente teve a oportunidade, Daniel, e não foi porque eu pedi, é porque isso é uma tradição. Todo prefeito que entra, ele é convidado a ser festeiro. Pode ser qualquer um que esteja eleito, se ele aceitar. E a gente teve a felicidade de, além de aceitar, a gente teve a felicidade de estar comemorando 2 centenários, né? 200 anos da cidade. Quer dizer, aí quando eu olho como menino lá atrás, falo assim, puxa vida, olha que coisa, como Deus é bom, né? E com a vida da gente. Eu passava por ali para vender o queijo, para levar no mercado quando criança, hoje estou aqui, podendo comemorar em nome do povo de Piracicaba, representando o Poder Executivo. Isso nos orgulha muito. Elinho, que seja a primeira de várias prosas aqui conosco, né? O nosso tempo está chegando ao final. Agradecer imensamente a sua visita, do Daniel, da Beth, da Amanda, aos nossos parceiros, né, da imprensa local, o Evaldo Vicente da Tribuna, o Marcelo Germano da Folha, o Néder do Democrata, o Argentino do Jornal Regional, que sempre repercutem, né? Então, no mês de agosto, esse bate-papo nosso vai sair também nesses jornais, viu, Elinho? Casa aberta para você, nossa torcida pelo seu êxito em Piracicaba, né? E você terá sempre um grupo de grandes amigos aqui quando quiser falar bem do 15, mal do 15, bem do Parmeira, mal do Parmeira, bem do Corinthians, mal do Corinthians, tá bom? Pelo bem de Piracicaba. Você merece, nós merecemos o seu empenho, a gente que está acompanhando
com absoluta seriedade o seu compromisso como prefeito de Piracicaba. Suas iniciativas vão mudar, né? A chave, você vai conseguir mudar. Essa revista vai ser emblemática, né? A gente vai, quem sabe, mais adiante fazer uma outra programação aqui sobre a revista, viu, Daniel? Acho que também tendo a parceria com o PSEG, que você está anunciando hoje, nós estamos abertos aqui para outros capítulos, tá bom? Obrigado, Elinho. Quero agradecer, primeiramente agradecer a Deus e agradecer ao Daniel, obrigado por estar presente, Elizabeth, Amanda, você, Dorf, pela oportunidade, e agradecer Piracicaba. E colocar, eu sempre coloco sem objetivo, o que a gente está propondo, concordando ou não, a gente tem um mandato, ajude, porque você está ajudando Piracicaba. Então, a gente gostaria que as pessoas de bem, as pessoas sérias, estivessem comprometidas. Isso não quer dizer que a gente está falando que tem o compromisso de, no futuro, estar votando ou deixando de votar. Isso, a decisão não cabe a nós, cabe a cada um e ao piracicabano. Mas o importante é que hoje nós estamos no mesmo barco. E nós temos que, pelo bem da cidade, remar pelo mesmo lado, né? A gente fazendo as críticas construtivas, nós estamos abertos, tem sugestões, nós estamos abertos, e também vamos ser muito franco quando a gente falar isso é possível, por quê ou não é possível e quando vai ser possível. É esse o nosso compromisso. É uma política diferente, não é uma política simplesmente de fala, de conversa. Tanto que nós estamos construindo muita coisa e tudo que a gente coloca é certeza que já aconteceu ou está acontecendo. A gente não coloca em perspectiva o que nós não vamos fazer ou simplesmente é um projeto que dentro do mandato não vai ser executado. Então, é essa responsabilidade que talvez, Daniel, tecnicamente Piracicaba esteja sendo vista, porque mudou o foco, tá? Da conversa, da prosa e agora mostrar seriedade, e isso reflete muito nos meios governamentais. Espera um pouquinho. Estamos entendendo que Piracicaba está mudando, e ocupando o espaço que é devido a ela e muito mais, porque nós merecemos. Temos história, temos cultura, temos pessoas, temos capacidade tecnológica, somos uma cidade e um povo que com certeza almeja um futuro diferente. E é isso que a gente está propondo. Nos próximos 10 anos, eu não tenho dúvida. Se Deus quiser, vamos estar aqui um dia, daqui os próximos 10 anos, vamos estar aqui falando, olha, está vendo como aquilo surtiu efeitos positivos? Então, acho que isso é mais importante para Piracicaba. Que Deus abençoe a nossa querida noiva da colina. Muito obrigado. Parabéns para nossa querida noiva, 259 anos. O Café com o Dorfo vai continuar falando de cultura, né? Tem uma outra entidade, né, a Exalc, completando 125 anos, que vai ser o tema do nosso próximo Café com o Dorfo. Muito obrigado a todos, ao pessoal do PSEG, à Rádio Piracicaba, que também está retransmitindo o nosso programa. Um abraço ao Vitor Prates também, né? E convidamos vocês para ouvirem a semana que vem a Carmen Piloto, que é da diretoria lá da Exalc, contando um pouquinho o que é que a Exalc está preparando aí nesses 125 anos. Um dia ela chega perto dos 250 nossos de Piracicaba. Se Deus quiser. Abraço a todos, até a próxima semana.